Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para explicar os exercícios referentes aos biomas brasileiros que estão no livro didático. Antes de eu começar a explicação, gostaria de lembrá-los sobre o e-mail que eu tenho. Então, as tarefas, por favor, enviem no meu e-mail. Vai facilitar muito mais para nós, porque você vai enviar uma atividade, vai ter certeza que ela chegou até a mim, porque se não recebe, se chegou lá o e-mail e você não arquivou, não anexou o arquivo, eu retorno para você esse e-mail. Agora, no portal, eu só vou verificar quando vocês encerrarem as tarefas, né? Então, lá muitas vezes você posta a tarefa e eu não sei o que acontece, que aparece para você que foi enviada, mas eu não recebo o arquivo, né? Então a gente vai facilitar um pouco mais aí o nosso contato aí. Então vamos lá. E detalhe, eu enviei convites para vocês participarem do grupo de ciências lá no portal educacional, porque assim as informações não ficam perdidas no mural. Então, criando esses grupos facilita para você. Se você quer saber alguma coisa que é referente à disciplina de ciências, você vai no grupo de ciências, tá ok, pessoal? No mural fica uma informação atrás de outra, mistura todas as disciplinas e vira uma bagunça. Então, a gente se organizou dessa forma para agilizar para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Essa atividade é da página 54. Identifique no mapa dos biomas brasileiros o estado onde você vive. Depois responda as questões a seguir. Nós temos aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais. Nós temos esse mapa do bioma e aqui nós temos a nossa legenda. Bioma Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e área desmatada. Que está em vermelho, como vocês podem ver, não é pequeno não, é uma área muito extensa que se espalha aí pelo Brasil todo, mas a gente vê que essa área em vermelho está mais concentrada da região do sul da Bahia, região sudeste inteira e parte do sul do Brasil e aqui a gente vê um pouquinho pro lado do centro-oeste e do nordeste também aqui em cima, tá? Aí vem a questão. Que biomas existem ou existe no estado onde você vive? Nessa região onde nós moramos, eu gostaria que vocês analisassem qual é o bioma predominante nessa região. Se é que tem, né? Quer dizer, tem, né? Mas não como a quantidade original, né? Letra B. Qual é o estado de preservação do bioma original? Ele está pouco devastado ou muito devastado? Você vai explicar qual é a situação real desse bioma que compreende a região onde nós moramos. Número 2. Imagine que você estivesse fazendo uma viagem de carro, cruzando o país de norte a sul e as áreas naturais estivessem preservadas. Você acha que conseguiria perceber claramente quando um bioma acaba e o outro começa? Então, você saiu lá, seguiu lá do Rio Grande do Sul, e aí você começa a ir para o lado de Santa Catarina, Paraná. Percebam aqui, você tem Pampa. Aqui tá tudo em vermelho, área desmatada. Mas você conseguiria perceber que bioma você estaria naquele momento? Se você saísse aqui, ó, do Tocantins e fosse lá pro Pará, você conseguiria perceber a diferença de biomas? Né? Você vai explicar como, o que você iria observar. Então, são detalhes referentes à vegetação, ao clima, ao solo, à flora, à fauna, né? Como eu falei, vegetação. Dá para você diferenciar uma fauna, uma flora de um bioma com a flora de outro bioma? É possível? Então, é isso que eu quero que vocês pensem e me respondam. 3. Cite ao menos 2 atividades humanas que ameaçam tanto a Amazônia como o Cerrado. Tem que ser em comum. O que está ameaçando a Amazônia e também está ameaçando o Cerrado brasileiro? Depois proponha como os problemas causados por essas atividades poderiam ser reduzidos ou impedidos. O que fazer? Por exemplo, fiscalizar mais seria uma alternativa? Será que também
trabalhar na mente das pessoas, né? O quão importante é, será que seria uma alternativa positiva também? Então vamos lá, eu quero que vocês usem a criatividade de vocês. 4. Reescreva as afirmativas e associe corretamente cada uma delas, escrevendo A, quando se referir à Amazônia, e C, ao Cerrado. Tá lá. Ocupa a maior parte da região norte do Brasil. Quem é, gente? B. Ocupa a região central do país. C. Vegetação caracterizada por árvores de tronco retorcidos, região com temperaturas altas e estação de chuva bem definida. D. Vegetação caracterizada por uma extensa floresta, região com temperaturas altas e chuvas abundantes o ano todo. Então, tem várias palavrinhas-chave aí na questão. Agora, eu vou para... Deixa eu ver qual página. Exercício da página 60. Aqui nós temos um infográfico. Finja que vocês estão fazendo essa atividade com algum colega. Só que não, tá, gente? Todo mundo em casa. Não é o momento da gente fazer atividade em grupo agora. Vamos lá. Aqui nós temos uma questão referente à Mata Atlântica, ou melhor, a ameaça às espécies da Mata Atlântica. Temos a onça pintada. Vocês observem que, entre parênteses, você tem o nome científico escrito em latim. Eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre essas regrinhas, o porquê que é usado o latim, né? Então, eu espero que vocês se lembrem disso. Macaco monocarvoeiro ou muriqui do sul, árpia, cachorro do mato vinagre, tietê de coroa, a queixada ou porco do mato. Lembrando que o javali não é um porco originário do Brasil, tá? Ele é europeu, ele veio para o Brasil através da Argentina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for se referir a alguma espécie de animal que não é nativo do Brasil. A gente acha que ele é daqui e não é, tá? Esse aqui é uma queixada ou porco do mato. É parente do javali, tá? Mas esse aqui é nosso, hein? Esse é nosso. Pararu, caburé de Pernambuco e a perereca. Vocês observaram que cada nomezinho da espécie tem uma bolinha. A cinza significa extinta, vermelho criticamente em perigo, possivelmente extinta, em perigo, laranjinha, e amarelo vulnerável. Então vamos ver quem que está em perigo. Quem está vulnerável? A onça. Aqui, possivelmente, aqui em perigo, tá? A árpia está vulnerável. Quem que já está extinta? Caburé de Pernambuco, essa coruja aqui, e essa perereca, que é a Prinomedusa fimbriata. Em vermelho nós temos o paruru, possivelmente extinta, e o tietê de coroa. Por que será, né? Essa ave é tão bonita, né? Por que será que ela está praticamente extinta? Letra A. Detalhe, aqui nós temos uma informação. Principais ameaças: perda ou fragmentação do habitat. Por exemplo, quando você resolve construir uma hidrelétrica e aí ela vai atravessar uma floresta, você vai dividir a floresta em duas partes, certo? E o rio vai passar pelo meio da floresta. Isso é uma fragmentação do habitat, por exemplo. Quando você constrói uma estrada no meio da floresta, você está fragmentando o habitat também. Muitas espécies que ficaram de um lado não vão ter contato com indivíduos daquela mesma espécie que está do outro lado. Ou porque o rio que está passando ali pode impedir esse contato, ou porque a estrada é muito movimentada e é um risco muito grande para eles ficarem atravessando, tá? Então, isso seria uma fragmentação do habitat, ok? Outra ameaça: desmatamento, tráfico ilegal, caça, incêndios, poluição e atropelamento. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que os incêndios podem ser naturais e há incêndios provocados pelo homem, tá? Então, nós temos duas situações ligadas ao incêndio aí,
tá? Uma é ok, é natural, outra não. Vamos para a questão. A. Que fatores de ameaça de extinção podem ser naturais? B. Que fatores de ameaça de extinção podem ser causados pela ação humana? C. Quais são mais frequentes? Fatores naturais ou fatores causados pela ação humana? E D. Elabora um pequeno texto relacionado aos fatores de ameaça à extinção das espécies na Mata Atlântica. Gente, esses textinhos que tem que elaborar, pelo menos aí umas 8 linhas, no mínimo, tá? Porque senão vira uma frase. E aqui tá pedindo texto, não uma frase, ok? 2. Ainda em dupla, no caso, a dupla é você e seu cérebro, tá? Porque estamos de quarentena, não pode sair de casa, hein? Ou então você pode até fazer uma chamada de vídeo aí com uma amiga, um amigo, mas de resto fique em casa, tá? Então vamos lá. Faça uma pesquisa em livros e na internet sobre o clima semiárido e a importância do Rio São Francisco para a vida dos nordestinos. Com as informações obtidas na pesquisa, escreva um texto, não é uma frase, hein, expondo argumentos que justifiquem a importância da conservação desse rio para a população. Lembrando que esse rio, ele não nasce, a nascente dele não é na Caatinga, tá? É numa região de Cerrado, né? Mais precisamente, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Eu quero que vocês verifiquem por quais estados o Rio São Francisco passa. Se você parar para analisar, no Nordeste, ele vai cortar parte da Caatinga. Se a Caatinga enfrenta 9 meses de seca, por que esse rio não seca, gente? Muitos outros rios acabam secando. Mas o Rio São Francisco não, ele tá vivo, firme e forte ali o ano inteiro. Então, eu quero saber por quê, né? E aí, a gente poder compreender, vai nos levar à compreensão do porquê ele tem que ser preservado, né? Esse rio aí, ele é importante para várias atividades econômicas, não é só para o meio ambiente em si, para o equilíbrio ecológico, né? Mas muitas pessoas dependem dele. Então eu quero saber como é que esse rio consegue sobreviver o ano inteiro, né? Sendo que ele corta parte da Caatinga brasileira, ok? Né? Ele aguenta uma seca de 9 meses. Por quê? Então vamos pensar nisso. Considerando o que você sabe sobre os biomas Mata Atlântica e Caatinga, em qual deles você acha provável haver maior diversidade de espécies de anfíbios, como rãs e pererecas? Vai lá nos conteúdos dos biomas que vocês estudaram do livro e verifiquem aonde vocês percebem que a fauna ela tem presente muitos anfíbios, como sapos, rãs e pererecas. Vocês vão conseguir medir, né, que alguns biomas têm menos, outros têm mais. Por que vocês acham que alguns biomas têm mais anfíbios do que outros? Tem algum fator ambiental importante ali para a presença desses animais? Tem alguma coisa que favorece a presença deles ali? Tem alguma coisa que desfavorece a presença deles em outros biomas? Por que às vezes você encontra na Mata Atlântica e às vezes não encontra na Caatinga, tá? O que tem ali nesses biomas que ou vai favorecer a presença de anfíbios ou vai desfavorecer, por isso que alguns lugares não tem, ok? Espero que vocês tenham entendido essa. Se não, vocês podem me perguntar depois, tá? 4. Plantas xerófitas, como o cacto mandacaru da fotografia, são aquelas adaptadas a viver em ambientes com escassez de água. Cite ao menos 2 características dessas plantas que permitem a sua sobrevivência no ambiente do semiárido, explicando cada uma delas. Se necessário, pesquise em livros e na internet. O que eles têm que eles conseguem sobreviver 9 meses ou até um pouco mais de seca, tá? Inclusive, muitos desses tipos de cactos, como a palma, é usada para alimentar o gado. Então, o que tem na palma? Eles cortam, tiram todos os espinhos e dá para o gado comer. O que tem ali que
vai ajudar a beneficiar o gado, né? O que tem dentro delas é importantíssimo e como que ela consegue manter isso que está dentro dela num ambiente escasso de água, tá bom? Ficamos por aqui então, depois eu vou fazer um vídeo sobre o Pampas para vocês, tá bom? Qualquer dúvida então vocês me falem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.